Olá, tudo bem? Eu estou aqui no Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, em Brasília, e ao meu lado, Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, que é um dos fundadores, né, e foi diretor da sociedade por muitos anos, por mais de 44 anos, Dr. Rui, né? E 45 anos, para ser mais preciso, né? E realmente é um legado tremendo, né? Quando você puder estar aqui neste local, fazer uma visita aqui ao Centro Cultural, realmente vale muito a pena. O acervo aqui é riquíssimo, né? São anos de coleta de materiais, de bibliografia, que simplesmente encantam aqueles que têm interesse na controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, né? Ciência de modo geral. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre três coisas aqui com o Dr. Rui. A primeira é alguns traços, né, da própria biografia dele, da história dele como um não criacionista que depois vem passar por uma experiência intelectual, espiritual e acaba ajudando a fundar uma entidade criacionista. Em segundo lugar, nós vamos ver a influência de um cientista, um dos fundadores, né, um dos pioneiros da ciência, Isaac Newton. Que influência esse cientista teve na vida do Dr. Rui, que é doutor em mecânica dos fluidos, né? Tem um currículo vastíssimo também nessa área, né? Inclusive livros didáticos, ele pode falar um pouco mais depois sobre isso, né? Na área dele. É um pioneiro também nessa linha de estudos. E que influência então Isaac Newton, esse matemático, filósofo, teve na vida do Dr. Rui. E finalmente vamos falar da pessoa cujo busto está aqui atrás, né? Guilherme Stein Jr., também um grande nome na história da Igreja Adventista no Brasil e no mundo, e de que forma também a vida do Dr. Rui se entrelaça com a história desse pioneiro que teve uma importância tão grande, tendo sido ele o primeiro editor da Casa Publicadora Brasileira, primeiro professor e diretor de escolas adventistas no Brasil, primeiro muitas coisas, né? Dr. Rui, primeiramente comecemos então com a sua história, né? Breves traços biográficos, né? Do Dr. Rui Vieira. A gente sabe que você nem sempre foi criacionista, né? Como foi essa transição e em que momento de sua vida? Bem, na realidade eu nasci num lar que não tinha religião. Meu pai era daqueles católicos tradicionais, de estatística, a gente diz, né? E minha mãe era filha de um pastor metodista. Os dois se casaram e com toda certeza devem ter combinado entre si que não dariam educação religiosa aos filhos por essa divergência de opiniões, de uma forma geral, sobre a religião entre os dois. Mas a minha irmã, por exemplo, ela foi matriculada em colégio de freiras e se tornou, não digo se tornou uma católica convicta, mas teve sempre princípios religiosos na sua vida. Posteriormente, continuando os estudos dela, ela foi seguir a carreira de química industrial, foi aluna do Mackenzie, interna, tocava órgão e piano nos cultos. Então ela teve assim uma certa influência também sobre mim, em termos de conhecer alguma coisa da Bíblia, alguma coisa de posicionamentos religiosos, cristãos, tanto católicos quanto protestantes. Mas isso não foi uma influência assim muito grande na minha vida. Na realidade, a influência que eu sofri, talvez sofri no bom sentido da palavra, que eu recebi, foi de minha avó materna, que realmente era uma pessoa assim muito cristã. Exatamente, era esposa do meu avô, que era pastor metodista, e era da família Krembel, tradicional de Piracicaba, que era uma família de imigrantes que veio da Suíça. Eles eram luteranos, não havia igreja luterana lá em Piracicaba, mas havia uma igreja metodista forte, tanto que até hoje a gente sente essa influência, que é a Universidade Metodista de Piracicaba, né? A Unimep, né? Unimep. O senhor mencionou aí o sobrenome Krembel, né? Exato. E eu não quero assim estragar a surpresa, porque depois nós vamos tratar com mais detalhes desse assunto, né? Mas posteriormente o senhor veio descobrir que a família Krembel tem tudo a ver também com Guilherme Stein Jr., né? Na realidade, a minha avó materna, Amélia Krembel, era filha do imigrante suíço que veio da Suíça para o Brasil na década de 1870, 60, por aí. Ela tinha várias irmãs. A irmã mais velha era Maria Krembel. Essa Maria Krembel é que se casou com Guilherme Stein. E o Guilherme Stein
A mãe de Guilherme Stein era filha de um dos imigrantes crendo, dos 4 primeiros que vieram ao Brasil. Então, o Guilherme Stein já tinha um crendo na família e se casou com uma crendo e depois continuou tendo Quer dizer a sua que, família toda. de certa forma, você já tinha um parentesco aí com a família Krembil, que depois se relacionou com Guilherme Stein por casamento, mas só descobriu isso depois, né? Voltando aí à sua história, né? Então, filho de um lar no qual não houve assim uma formação religiosa, você avançou nos estudos acadêmicos, naturalmente, e como é que foi? Você chegou a abraçar alguma coisa como agnosticismo ou ateísmo? Olha, não assim de uma maneira formal, mas indiretamente sim, porque o caldo cultural no qual eu vivi foi um caldo ateísta, evolucionista, mais do que, além de ateísta, agnóstico. Sim. E então foi isso que eu vivi na minha vida de estudante, desde o curso ginasial, que realmente eu me sentia assim mais como gente no curso ginasial, que equivale hoje aos 4 últimos anos do ensino fundamental. Depois no ensino, que hoje é o ensino médio, na época era o curso colegial, dividido em clássico e científico, físico-científico. Também os professores sozinhos, isso eu já fiz esse curso na capital de São Paulo, porque o primeiro ginasial eu fiz no interior, em Marília, onde moravam meus pais. Mas naquela época havia recentemente sido criada, não tão recentemente, porque isso foi mais ou menos em 1946, meu primeiro ano do curso de ensino médio, não? Mas em 1930 é que foi fundada a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e começou então a formar professores nas várias áreas do conhecimento, não só a área de filosofia e de letras, mas também na área de ciências, todos eles com um embasamento evolucionista. E eu fui aluno esses professores que saíram de lá. Todos eles produto desse evolucionistas, e o que eu poderia ser? Evolucionista. Fui orientado, criado, achando que todas as teses nas várias áreas do conhecimento apresentadas por esses professores eram perfeitamente válidas, inquestionáveis. Né? Durante os tempos de faculdade, sempre evolucionista, agnóstico? No tempo da faculdade, veja bem, não houve mais esse tipo de influência, porque daí eu estava estudando engenharia. E na engenharia tanto faz como tanto fez. Aliás, essa parte filosófica não importa tanto. Eu diria até muito pelo contrário, porque a engenharia entende de projetos. E precisa um projeto para fazer o objeto final, fazer a construção, fazer a máquina. Então, sempre sem o planejamento não há como produzir o produto final da engenharia. Diretamente é design inteligente. Aliás, eu não gosto muito da palavra design. É um projeto inteligente. A palavra design, em primeiro lugar, é um neologismo. Em segundo lugar, ela tem outras conotações. Certo? Bom, então vamos ser corretos aqui. Projeto inteligente. E a engenharia pressupunha isso naturalmente, de ponta a ponta. Então, exatamente por causa disso, se tornou muito fácil para mim aceitar essa posição criacionista, porque tudo que está aí foi criado. Deveria ter um projetista. Mas quando foi então esse ponto da virada, né? Que momento o senhor se teve confrontação com esse pensamento? Foi quando eu estava no 4º ano da escola de engenharia, quando um colega meu, o Muricy Arouca, que era adventista, me convidou para assistir umas palestras que estavam sendo feitas numa conferência do pastor Walter Schubert em São Paulo. Que era até o local, me lembro até hoje, era o Conservatório Musical de São Paulo, que ficava na Avenida São João, que hoje já nem existe mais, mudou tanto. E eu peguei essas palestras do meio para o fim. E os assuntos que estavam sendo tratados eram assuntos históricos e proféticos, as profecias de Daniel, etc. Realmente isso me interessou muito. Primeira vez que o senhor teve contato com uma reunião, uma pregação adventista? Adventista sim, foi a primeira. Mas eu cheguei a frequentar, a certo ponto, a igreja metodista também. Quando de Marília eu fui para São Paulo, eu até me lembro bem, peguei uma Bíblia do meu avô, que eu tenho aí até hoje, uma Bíblia grande, e fui para a escola dominical na igreja metodista. Eu queria seguir mais ou menos a carreira
que era do meu avô materno. Mas até eu achei estranho, porque todo mundo já era uma espécie de bullying, né? Tá aí, um jovem com a Bíblia. Uma Bíblia desse tamanho, porque todo mundo usa Bíblia pequena. A única Bíblia que eu tinha era essa do meu avô, grandona. Eu não me senti muito bem lá e acabei não voltando muito. Ok. Bem, mas voltando às conferências do pastor Schubert. Exato. Eu tenho aqui guardado um livro que tem o resumo dessas conferências todas, do pastor Schubert da época. Muito interessante. Ganhei de uma pessoa aqui de Brasília. E me lembro bem das palestras que ele fazia em espanhol e era traduzido pelo pastor Kimpel. Siegfried Kimpel? Siegfried Kimpel, exatamente. A tradução era melhor do que a pregação. Houve até alguns entreveros, falando, por exemplo, de João Russo, que foi queimado, etc. Tá? E o pregador, Walter Schubert, falava que foi em Praga, e o tradutor dizia, não, foi em Constança. E o pregador repetia, em Praga, o tradutor em Constança. Então são episódios assim interessantes. Você lembra ainda? Mas eu gostava muito de história, sempre gostei, e me interessei pelo assunto histórico relacionado agora com as profecias. E vi que havia uma conexão realmente de planejamento, vamos dizer assim. Né? E profecias, para quem tem uma mente matemática, é um prato, né? Inclusive quando chega nas profecias que tem a ver com contagem de tempo, né? Porque daí entra astronomia, entra matemática, etc. Interessante. Sim. É nesse momento que Isaac Newton entra na sua vida também? Porque ele escreveu extensamente sobre Daniel e Apocalipse. Foi nessa época. Eu morava lá em São Paulo e ia para a escola politécnica diariamente, durante os dias da semana. Passava pelo Largo de São Francisco, junto à Faculdade de Direito, e ali na esquina tinha sempre um vendedor de livros. Um sebo a céu aberto. A céu aberto, ao ar livre. E passei lá, assim, olhando e tal, eu já tinha assistido as primeiras conferências lá com o pastor Schubert. Com o pastor Schubert. E eu vi um livro escrito Estudos sobre as profecias, observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Falei, vamos dar uma olhada nesse livro. Abri o livro, aliás, é esse livro, mesmo? Com ele aqui na mão. É esse mesmo que está com uma capa nova. A capa nova, mas foi esse mesmo. Foi restaurado aqui, exatamente. As profecias de Daniel e Apocalipse. De Sir Isaac Newton. Como não chamar a atenção, né? Realmente eu fiquei entusiasmado. Falei, olha, então essa história aí de profecia não é coisa para criança, não. Vamos aprofundar, vamos conhecer melhor. E eu comecei a assistir essas conferências no mês de maio. Em agosto eu me batizei. Dia 19 de agosto. A convicção veio rápida? Em 1952. Então, essa foi... Nesse final foi muito rápido. Newton, então, como que deu aquele impulso final, assim, para confirmar... Ele deu uma chancela de que profecia é um assunto sério, deve ser estudado, e tem a ver com as origens, tem a ver com os desígnios de Deus, com os propósitos e com a parte final da história da humanidade também. Eu já li também esse livro e assim, eu achei impressionante a forma como Newton escreve, uma visão historicista, né? A questão do cálculo, né, dos dias, dos anos proféticos, ele se aproxima muito de uma visão adventista, inclusive, né? Tanto que o primeiro livro que eu escrevi depois a respeito do Newton foi Isaac Newton, adventista, na interrogação. Eu fui muito criticado por isso, porque disseram que ele estava torcendo a verdade. Puxando, né? Mas na realidade Newton escreveu o livro em 1733. 33. E o movimento adventista em 1840, 1830 que seja. Então realmente ele foi um precursor. Aliás, não foi só Newton que foi precursor. Eu tive a oportunidade depois de escrever um livro sobre Isaac Newton. O primeiro foi esse, Isaac Newton Adventista. Isso foi mais ou menos assim, uma brochurazinha muito condensada. E posteriormente, não me lembro bem o ano, mas talvez eu veja aqui. Esse é o segundo livro sobre Newton também. Sobre Newton, deixa eu ver a data aqui. Inclusive, enquanto eu procuro a data, esse livro está disponível na loja virtual da Sociedade Criacionista Brasileira. Vou colocar aqui o endereço, né, do site, scb.org.br. Um livro fantástico. Exato. Então foi em o profeta Daniel, 2015. O cientista Isaac Newton e o advento do Messias. Exatamente.
E aqui então eu faço esses comentários mais profundos e mostro outras pessoas na época de Newton, um pouco antes, um pouco depois, que continuaram, iniciaram, depois continuaram essa mesma visão profética, Sim. que acaba chegando ao movimento adventista e continua até hoje ainda de uma forma cada vez mais aprimorada. Né? Ainda sobre Newton, algo mais que o senhor gostaria de mencionar sobre ele, sobre o trabalho dele e a influência em sua própria produção, em sua vida? Bom, a grande influência foi essa, me chamar a atenção sobre a importância das profecias. Essa foi fundamental. Então podemos dizer assim que foram aquelas pregações e a leitura do livro de Newton que realmente solidificaram a sua convicção na mensagem adventista. Né? Sem dúvida. Muito bem. E eis que entra em cena então um outro pioneiro, né? Mas agora no Brasil, e com uma relação bem mais direta com o Adventismo, que é Guilherme Stein Jr. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse homem, sobre a obra dele, sobre a importância dele. Né? Eu até fico um pouco triste às vezes quando vejo que entre as novas gerações há pouquíssimas pessoas que sabem da importância, né, desse homem, né, Guilherme Stein Jr., que além de ter sido um precursor, né, do Adventismo, pioneiro, também foi um precursor do criacionismo no Brasil e no mundo. Né? Fala um pouquinho sobre ele para nós, então, doutor. Depois eu vou comentar sobre essa Bíblia especial que eu tenho aqui comigo. Tá bom. Olha, na realidade, eu já conhecia de nome o tio Guilherminho, porque, como disse, ele era casado com a irmã de minha avó materna. Já ouvia falar dele, então? Era a tia Quinha, Mariquinha, Quinha, a tia Quinha casada com o Guilherminho, e constava que ele era uma pessoa excêntrica, uma pessoa muito estudiosa, estava sempre com um livro para lá para cá, e tinha caixotes de livros que levava para onde ia, porque ele mudou muito, não teve uma vida assim, fixa num determinado lugar, mudou muito. Em função dos trabalhos que ele desempenhou? Né? Não só nesse começo todo da vida, viajando, depois ele era nascido em Campinas. E o pai foi trabalhar como engenheiro da época, né? Na construção da estrada de ferro acho que era de Jundiaí para Piracicaba. Se não me engano, é Jundiaí mesmo. E essa estrada, então, passava por umas propriedades que eram da família, do próprio pai do Guilherme Stein, vários irmãos, que até hoje alguns estão radicados nessa região mesmo. Tem até um local na beira da estrada de ferro chamado Chave Stein. Chave era um local onde paravam os trens para cruzarem. Aquele que vinha, parava, e o outro que ia no sentido contrário, continuava. E depois aquele que estava vindo continuava também no seu sentido inicial. O tio Guilherminho era conhecido como essa pessoa excêntrica. E naquele tempo, imagino que uma pessoa que tivesse muitos livros, né? Então, letrado realmente era tida como excêntrica, no Brasil ainda. Veja bem, estudou 5 anos no Colégio Internacional. Ensino formal. Luterano, em Campinas. Ficou ensino formal, somente 5 anos. O resto da vida dele foi um autodidata. E ele comprou muitos livros, não sei como, porque os recursos eram poucos também. Mas, na realidade, quando faleceu o sogro dele, o pai da Maria Stein, que foi um pioneiro na industrialização. A Maria Kreml Stein, né? Aquela que mencionamos no início. Exatamente. A Maria Kreml Stein, que era a irmã da Amélia, que era a minha mãe, a minha avó materna, mãe da minha mãe. É complicado, a gente acaba se perdendo nessa. Depois a gente monta uma árvore aqui para ficar mais feliz. Aliás, essa árvore já está montada. No livro que eu escrevi exatamente sobre o Guilherme Stein. A época e a obra pioneira de Guilherme Stein Jr. Aliás, esse aqui é outro que eu quero recomendar para você, né? Também tem ali na loja virtual do site da scb.org.br, né? Que é um livro que traz em detalhes, né, a vida, a obra de Guilherme Stein Jr. Vale muito a pena ser lido e conhecido essa história. Um parênteses aqui, só que nós falamos, então, aqui existem as árvores genealógicas. Muitas fotos, né? Bom, trabalho muito bem feito. Quero mostrar só as árvores genealógicas desse tipo assim, né? Isso para você, vai dizer. Aqui, deixa eu mostrar aqui para os nossos telespectadores também, né? Então, realmente é um material primoroso. Então, o pai dele trabalhou nessa construção do trecho da estrada de ferro que ia de Indaiatuba para Piracicaba.
E então, veja bem, eles estavam em Indaiatuba, na realidade, morando lá. Tem até fotografias da casa onde eles moraram, junto da própria via férrea que estava sendo construída. Depois... Ele está sepultado lá também, né? Está sepultado lá, exatamente. É. Tem um neto dele que mora lá em Indaiatuba, está vivo até hoje também. Chama-se Fernando. Bem, mas isso é detalhe. Okay. O fundamental é o seguinte. Preciso pegar o fio da meada sobre Guilherme Stein. A família de Guilherme era religiosa, né? Pois é. Era e não era, porque eram luteranos, na verdade. Tanto que ele fez o Colégio Internacional de Campinas, que era uma entidade luterana. Né? Me parece que era luterano. Não tenho aquela certeza absoluta não, mas acho que sim. E aqui bem cá entre nós, tem a mãe do pai dele, que era Kremel, tinha vindo com aqueles 4 primeiros irmãos Kremel para o Brasil, que eram todos luteranos. Então ele tinha uma raiz luterana. Mas como não existia a igreja luterana propriamente dita, eles seguiam, no caso lá de Piracicaba, a igreja metodista. E outras igrejas, que eram pouquíssimas protestantes espalhadas ali naquele interior. Talvez uma delas fosse aquela igreja batista em Americana, pelos imigrantes americanos que vieram depois da Guerra da Secessão para cá. Eles fundaram ali várias igrejas naquela região de Americana. Mas me parece que o Guilherme tinha uma inclinação maior assim, para as coisas da religião, né? A história que a gente conhece dele é a seguinte: colportores passaram em Piracicaba vendendo livros. E venderam... Talvez o próprio Albert Stauffer, né, que é o primeiro missionário adventista a vir ao Brasil. Ou Beckmeyer, né, que são esses pioneiros da colportagem. Aliás, é feita menção a eles nesse pequeno livro que eu escrevi a respeito da história do Guilherme Stein. Mas, na realidade, aconteceu o seguinte: eles venderam um livro, Conflito dos Séculos, em alemão, para a mãe da Tiaquinha, mãe da esposa futura do Guilherme Stein. E ficou meio lá na prateleira o livro. E o Guilherme Stein casando com a Maria, filha dessa Berta Krendel, que era a minha bisavó na terra. Mas essa Berta Krendel comprou o livro. Que hoje é conhecido mais como O Grande Conflito, de Ellen White. Exatamente. Né? Uma obra de 1800 Exatamente. Alguma coisa. Inclusive é esse livro que está aqui, né? É essa edição que está aqui. Sim, a edição correspondente. Edição. Não é exatamente o que ele leu, mas é essa edição que está aí. Aqui, né? Der Grosse Kampf. Exatamente. Então a edição aqui do livro O Conflito dos Séculos, em alemão, que tem a edição, não é o próprio, né, que ele leu, mas é do mesmo ano, né? A mesma edição aqui. Então, em alemão. Né? Em alemão, Der Grosse Kampf, né? Exatamente. O grande conflito. A grande luta, né? Grande luta. Porque esse Kampf que está aí tem o Mein Kampf. Nada a ver com aquele. São duas lutas distintas. Bom, mas então, esse livro é que influenciou o Guilherme Stein, porque ele leu. E já tinha uma certa fundamentação bíblica, logicamente, essas raízes luteranas da família. E quem não se impressiona com esse livro? Isso aí, inclusive eu mesmo. Eu também. Quando comecei a me interessar pelas profecias, o livro de cabeceira era exatamente o Conflito. Recomendadíssimo, cpp.com.br. Você encontra lá esse livro, hoje uma versão atualizada, com a linguagem também atualizada, que é indispensável, você precisa ler. E a primeira tradução do alemão para o português desse livro foi feita pelo William Stein. Ele, né? Caminho a Cristo também ele acabou traduzindo porque não considerava muito boa a tradução de então. Exatamente, isso mesmo. Steps to Christ. Exatamente. Bem, ele pediu autorização para traduzir, e daí que começa o contato maior dele com a imprensa adventista nos Estados Unidos, com os colportores e assim vai. Isso quer dizer que ele, com 5 anos de estudos assim, formais, já era fluente no inglês, autodidaticamente. No inglês e no alemão. No alemão também. Exato. Alemão mais pela família, possivelmente, né? E no inglês porque também muita influência lá em Piracicaba dos americanos que estavam lá, que fundaram
a igreja metodista lá. Né? Certo. Então, era conhecido o Guilherme Stein assim, como uma pessoa excêntrica na família, que obrigava, eu não creio que fosse uma obrigação, mas que falavam, né, que ele obrigava a esposa a não usar joias e daí por diante. E guardava o sábado, que achavam os outros da família, luteranos e metodistas, achavam esquisito. Ele passou a fazer isso depois da leitura dos livros, né? Exatamente. Mas antes ele ter tido contato com um missionário adventista, um pastor, né? Sim, o primeiro contato dele foi por correspondência com o pessoal nos Estados Unidos e em seguida com Thurston, que estava no Rio de Janeiro. William Thurston, ok. Então esses foram os contatos que... Tanto que o William Thurston leva o Guilherme Stein para ser o editor, posteriormente. Depois da conversão dele, o batismo, né? Leva para ser o editor do primeiro periódico adventista no Brasil. E o Thurston também que acompanha Westphal depois a Piracicaba para o batismo, não foi? Eu não sei se ele acompanhou, foi o Thurston, eu não tenho certeza, mas os dois eram concunhados, né? Exatamente. Então, eram duas esposas com os dois. Certo. Bom, não sei se a palavra certa é concunhado aí também, né? Você entendeu. Então, na realidade, ele manteve contato por correspondência com a igreja nos Estados Unidos e depois pessoalmente com o Westphal, que foi diretamente a Piracicaba no périplo que ele fez. Pastor Westphal, que então residia na Argentina, né? Ele foi de navio até o Rio de Janeiro, onde o Thurston estava. De lá ele vai de estrada de ferro, ele tinha a Central do Brasil, ligando o Rio de Janeiro com São Paulo, e já tinha o Santos Jundiaí, que era São Paulo Railway, né, SPR, que hoje em dia nem sei mais o nome, acho que é Santos Jundiaí ainda, FEPASA virou Ferrovias Paulistas, Sociedade Anônima, vai mudando toda hora, mas ele tomou o trem e foi de trem até Indaiatuba, e lá se encontra com o Guilherme Stein. Sim. Eu imagino que encontro foi esse, né? A conversa que devem ter tido, né? Há certos detalhes que a gente teve acesso a eles, que estão relatados nesse livro também. E a família se reunia, houve vários batismos, e tinha pessoas ligadas à família que moravam em Rio Claro. Daí o Westphal vai até Rio Claro também, faz o batismo, depois volta. Então realmente... Quanto tempo o pastor Frank Westphal ficou naquela região ali? Com a família Stein, com outras pessoas? Não há dados precisos, mas eu calculo que seriam aí de 2 a 3 meses. Então ele confirmou a fé deles, com certeza. Exato. Ministrou estudos bíblicos. Né? O pastor Frank Westphal foi o primeiro pastor adventista a, digamos assim, pisar no solo nacional aqui no Brasil. O Thurston não era. O Thurston não era pastor e nem tampouco o Albert Stauffer, era um comportor. Né? Então o pastor Westphal realmente foi o primeiro ministro ordenado a vir para cá. E depois daqui de São Paulo ele desce para Santa Catarina, onde realiza lá o batismo dos primeiros conversos, né, naquele estado lá, em Asparalto, toda aquela história. Mas realmente deve... O senhor lembra, assim, nas suas pesquisas, de alguma coisa assim interessante desse tempo que o pastor Westphal permaneceu com eles ali em Indaiatuba, Piracicaba? Olha, assim, interessante que merece assim, um certo destaque, eu não me lembro assim de nada. Mas tudo que eu consegui a respeito do Westphal nessa época está nesse livro também. E esses... Eu consultei muito a biblioteca lá da Conferência Geral, fiz amizade com o bibliotecário na época. Eles mantêm as cartas, né, que chegavam daqui do Brasil. Exato. Tem uma preciosidade de troca de correspondência do pastor Spies com os brasileiros. Foi outro pioneiro, Frederick Spies, aqui no Brasil. Então tem muita coisa assim interessante. Mas com relação ao Westphal propriamente dito, ele me parece que escreveu alguma coisa... Ele narra isso naquele livro Pioneering, né? Desbravando o Continente Negligenciado, que é um diário dele. Ele fala sobre Stein, a família. Né? Agora, bom, depois disso, ele era tão capacitado, né, tão inteligente, que ele acabou depois ocupando o cargo, como já dissemos, né, de primeiro editor na nossa editora, que então era apenas um corpo editorial, né, lá no Rio de Janeiro, né, que é o embrião da Casa Publicadora Brasileira. Então podemos dizer que ele foi o pioneiro dos editores. Né, eu me sinto honrado, né, como editor da CPB, de ter tido um homem desse como nosso patrono.
Ele também foi diretor de escola, foi professor, enfim, assim, uma carreira muito produtiva, né? E jovenzinho na época ainda, né? Mas onde o Stein ele se encaixa na história do criacionismo? Eu digo que, de uma maneira inicial, foi no Arauto da Verdade, que ele era o redator. Que foi a primeira publicação em língua portuguesa adventista produzida aqui no Brasil? Exatamente, era a revista adventista da época, Sim. né? E vários artigos que constam da publicaçãozinha que eu fiz também especificamente. Tá aqui, posso pegar? Sim. Primórdios criacionistas da educação adventista no Brasil. Então, eu fiz um apêndice aqui, coletando vários artigos publicados por ele. Ah, sim, no Arauto. No Arauto. Olha só esse aqui, ó. A ciência falsamente assim chamada e as testemunhas de Deus. Isso. Pode ir a outros títulos que são interessantes. O ponto fraco da doutrina da evolução. Naquele tempo já analisava, né, a cosmovisão evolucionista. Né? Exatamente. Vamos ver aqui o que mais. São artigos longos até no livro de Gênesis. Muito interessante. Era um estudioso mesmo, né? O primeiro homem. Em 1919 ele publica o livro O Sábado, onde... Tem aqui um exemplar? Exatamente, tem aqui o livro original, esse é o Um livro que começa falando sobre supernovas, astronomia, um conhecimento assim que eu imagino era muito raro naquela época, né? E ele tinha acesso a informações assim de primeira, né? Tinha, provavelmente com a atividade toda dele como editor, Sim. etc. Veja, o Hexameron. Então, essa palavra hoje em dia ninguém sabe o que significa, né? Tem o Decameron e tem o Hexameron. E a profundidade dele nas línguas bíblicas, né? Ele dá uma aula de hebraico aqui que é uma coisa fantástica, né? Então aqui, eu acho que esse primeiro capítulo aqui é muito interessante e muito ilustrativo. Agora, depois, ele continua seus estudos. Quantas línguas ele conhecia mesmo? Olha, a família dizia que ele falava 40 línguas. Não sei se seria falar mesmo, mas conhecia, por exemplo, falar sumério, acádico, falar acho que é difícil, mas entender os caracteres, os codinhos, né, pictográficos, etc., os cuneiformes, isso ele conhecia, sem dúvida. Por quê? Porque ele publicou, não chegou a publicar, uma obra inédita que nós publicamos aqui, Origem Comum das Línguas e das Religiões. Ele foi buscar, nos estudos linguísticos, argumentos a favor da origem comum das religiões, mostrando que era uma religião primordial, correta, ligada diretamente com Deus, e depois isso foi se deturpando, deu origem a várias correntes de pensamento teológico que não são ligadas exatamente ao pensamento original, né, deturpados, e surge a mitologia todinha. Ele foi um grande estudioso da mitologia e mostra as raízes da mitologia. A mitologia não surgiu assim por acaso, ela foi a deturpação da verdade inicial. Porque isso que é importante, porque na visão usual do povo hoje em dia, dos próprios estudiosos do assunto de mitologia, é que foram surgindo as mitologias por aí, num processo evolutivo e tal, quando é exatamente o contrário, de uma raiz única, verdadeira, de religião não religiosa, uma revelação bíblica. Eu não gosto muito de falar em negócio adâmico, porque... Então tá bom. Mas é uma revelação bíblica. Revelação bíblica. Sim. Essa revelação bíblica vai sendo deturpada. E chega, nos livros dele, ele é muito coerente. Ele mostra o seguinte: Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era na Suméria. A Suméria tinha a religião verdadeira. Assim como os chineses tiveram a religião verdadeira, está expresso nos caracteres chineses. São monoteístas, né? E mesmo o sacrifício do cordeiro, tudo isso eles tinham. Quer dizer, a raiz bíblica é essa que se espalha e que depois começa a se deturpar. Começou a se deturpar lá na Suméria, região sul ali da Mesopotâmia, e depois dos tempos áureos, que era uma religião verdadeira, que ligava realmente
o homem a Deus, né? Mostrava os propósitos de Deus nos próprios rituais, desde o sacrifício do cordeiro e outras coisas mais. E Deus chama Abraão num momento exato, sai de lá e leva para uma terra já com o plano de estabelecer a continuidade daquela religião preservar a verdadeira religião lá, porque lá ia se deturpar. Né? Exatamente. É fantástico. E para onde ele foi? Para o centro dos 3 continentes. Ali era um lugar estratégico. Então a gente vê planejamento nessas coisas. Antevidência. Né? E assim, Guilherme Stein pesquisa tudo isso no começo do século XX. Né? Pois não, olha, ele manteve contato com os estudiosos da época aqui no Brasil. Quem eram eles? Um deles foi o reverendo Stella, presbiteriano. Tommaso Stella, esqueci o primeiro nome dele. Recentemente eu tive contato com o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, que conheceu o reverendo Stella, que conhece os trabalhos do reverendo Stella, se interessou muito pela história do Guilherme Stein, em contato com o reverendo Stella, porque Stella escreveu sobre línguas antigas, não só semíticas, mas várias outras, inclusive sobre sumério. Foi uma das pouquíssimas pessoas no Brasil que se interessaram por sumério na época de Guilherme Stein, ele mantinha contato com ele. Interessante. E essas obras todas do reverendo Stella estão no Instituto Temudo Lessa da Igreja Presbiteriana, lá na Catedral de São Paulo, Catedral Presbiteriana. O senhor teve acesso a esse material? Tive acesso, eu frequentei muito lá, porque na época também eu estava com um dos diretores da Sociedade Bíblica, então tinha contato com o pessoal todinho dessas outras denominações, né? E fiz muita amizade com o pastor presbiteriano que era um dos membros também da diretoria, Abival, o reverendo Abival, e ele me abriu as portas lá do Instituto Temudo Lessa para fazer essas pesquisas, e a bibliotecária me deu cópias de várias coisas que tinham lá em duplicata. Então tenho isso dentro dos estudos todos feitos para acompanhar a tese da origem comum das línguas e das religiões do Guilherme Stein. Um dos outros grandes estudiosos foi professor da Universidade de São Paulo, Isaac Nicolau Salum, que tem 2 teses de cátedra e de docência falando sobre a semana planetária, e faz a comparação da semana planetária com a semana bíblica. Né? Muito interessante, então 2 volumes aqui. Quando eu penso assim que Guilherme ele conhecia pelo menos 40 idiomas, eu me lembro de um pioneiro americano adventista, né? John Andrews, né? Quer dizer, nós tivemos o nosso John Andrews, né? Porque John Andrews ele conhecia também não tantos idiomas quanto Stein, mas ele dominava algumas línguas, tanto é que ele foi para a Europa e publicou lá em francês, né? e em outros idiomas. Ele conhecia as línguas bíblicas originais e disse que ele era capaz de citar de memória toda a Bíblia, né? Pelo menos o Novo Testamento ele sabia de memória, né? E ele humildemente dizia boas partes do Antigo Testamento. Mentes prodigiosas, né? Só que nós tivemos também aqui no Brasil um pioneiro desse quilate, um homem realmente para o momento, né? Uma pessoa que dedicou a vida e todos os seus conhecimentos ao estabelecimento da mensagem adventista no Brasil. Dr. Rui, esse livro, O Sábado, foi publicado em 1919. Foi. Isso faz dele a primeira obra criacionista, talvez até em âmbito mundial? Não, veja bem. No Brasil, claro, certamente. Acontece o seguinte. Porque o George Price ele publicou em 1923. Foi, exatamente. A sua obra criacionista. Né? Olha, na realidade, eu desconheço outros pioneiros em outros países. Mas no Brasil certamente foi. E na data da publicação, ele já estava jubilado da então Casa Publicadora da época, que é a Sociedade Internacional de Tratados, que é a entidade que publica. Sociedade Internacional de Tratados. Que publicou o livro Sábado. Exatamente. Que é... Inclusive há um livro da editora Paulus, né, que reconhece, né,
Aí, a Sociedade Internacional de Tratados, que é a casa publicadora hoje, né? Em São Bernardo já, na Estação São Bernardo. Na Estação do Brasil. Depois... Esse livro da Paulus reconhece realmente o pioneirismo do Stein como um criacionista no Brasil. Aliás, eu vi na sua exposição. Doutor Rui, essa Bíblia aqui é um tesouro incalculável, né? Ela pertenceu a Guilherme Stein Jr., né? Nós temos aqui, inclusive, a assinatura dele, né? Aqui, depois eu vou mostrar com um close para vocês, Guilherme Stein Filho. Há trechos aqui, a Bíblia português e hebraico, né? Ele estudava realmente esse material, só que ela tem uma história também, né? De um milagre praticamente, claro, ao contrário. Daqui para lá, hebraico, né? Quis só mostrar a assinatura dele lá do outro lado. Então está aqui. Essa Bíblia aqui, o achado dela também foi uma coisa milagrosa praticamente, né? Como foi? Olha, aqui as anotações dele, vou mostrar depois para vocês aqui, a letrinha, né, tudo anotado, algumas folhinhas adicionais que ele colava aqui para poder escrever suas anotações. É um tesouro realmente essa Bíblia, né? Pois é, tudo aqui nesse início de Gênesis que deu a base para ele escrever o livro no sábado. Ele já tinha era esta Bíblia que ele estudava para poder escrever. E, inclusive, quando ele fala as palavras dia, terra, céus, do livro de Gênesis, ele se refere a esse texto que está aqui, né? Perfeito. Agora, essa Bíblia esteve extraviada por um tempo, né? Pois é, essa Bíblia aqui foi encontrada pelo pastor Conrad num sebo no Rio de Janeiro. Eu quero que você pense nas probabilidades disso realmente ter dado certo. Estava num sebo e é encontrada por um pastor adventista, né? Que quando identificou o nome, na hora, fez contato com você. Exatamente, fez Guilherme Stein, ele não fez na hora o contato conosco, ele comprou logo porque achava... Assim, na hora ele comprou porque sabia que era... sabia que tinha valor e era coisa ligada à própria história da igreja do Brasil. Mas daí, um belo dia, ele vem fazer umas palestras aqui. Em Brasília? Em Brasília, eu não sei nem se era palestra ou se era o quarteto que estava cantando. Acho que era o quarteto. E aqui tem um festival de quartetos anual na Igreja Batista. Eles trazem os quartetos adventistas, porque são os melhores entre nós, não desmerecendo dos demais. E o pastor Conrad então veio aqui, fez uma visita aqui. E quando ele viu aqui Guilherme Stein, ele se ligou. Eu tenho a Bíblia do Guilherme Stein. Não é possível. E nós fizemos um negócio com ele. Porque ele se interessou muito pelo livro do Isaac Newton também. Que, aliás, nós não mostramos aqui, mas o livro original do Isaac Newton, aqui observações sobre isso. Exatamente. Isso daqui foi uma cópia que nós obtivemos lá no Museu Britânico, a biblioteca do Museu Britânico. Né? Então, esse livro, nós demos uma cópia para ele, para o pastor Conrad, e ele troca deu da Bíblia. É uma boa troca, né? Para nós foi uma boa troca, para ele sem dúvida. Provavelmente também. Mas... E assim, eu creio realmente numa intervenção divina, porque essa Bíblia podia ter sido perdida, extraviada, cair na mão de pessoas que não dariam o devido valor. Né? Olha, muita coisa dele se perdeu. Nós ficamos aqui como depositários da família um número muito grande de livros, dicionários especialmente. Posso te mostrar depois lá, que eu acho que é importante saber, pelo menos, e depois comunicar se for o caso. Porque, por exemplo, tem 2 dicionários dele de grego. O Liddell Scott, um dicionário desse tamanho, assim, e outros dicionários, que até um deles estava na Casa Publicadora e nos doaram também. Um dicionário bíblico em alemão, muito interessante. Então ele tinha fontes, né? O que ele falava, o que ele escrevia, tinha embasamento. Tanto que quando ele escreve esse, que eu mencionei, A Origem Comum das Línguas e das Religiões, do qual nós temos aqui o original, são vários volumes desses daqui, esse é um deles, né? Aqui é datilografado por ele, etc. As anotações dele, correções, etc. Aparecem esses caracteres. Até desenhos, né? Esses desenhos. Olha só que riqueza. Esse é o tomo 1? Não, é o tomo 2. Tomo 2. Tomo 2 e outro. Do estudo sobre as línguas, né? Olha aí.
datilografado e anotado por Guilherme Stein Jr. E aqui esses caracteres ideográficos, ideogramas, estão numerados A, B, C, e no texto ele diz o que é, etc, etc. Mas não tinha fonte de referência. E daí eu fiquei 50 anos trabalhando nisso para poder entender um pouco e fazer a publicação com essas referências que estão aqui. Aqui é um manual de epigrafia arcádica. Aqui são os caracteres acadianos. Aqui são sumérios propriamente ditos, né? Porque é o começo, depois vem Acádio, Babilônio, Assírio, etc. E isso aqui é uma espécie de evolução que eu vou lhe mostrar um exemplinho aqui, que Guilherme Stein mostra lá, que a meu ver é algo assim espetacular. Veja esse caracterzinho aqui. É um quadrado, uma cruz dentro, 3 tracinhos em cada lado. Isso daqui foi evoluindo, no bom sentido da palavra, e foi escrito dessa forma aqui em caracteres cuneiformes. E o que isso é? Trono divino, santuário, santo dos santos. E o que isso faz lembrar? E o Guilherme Stein ressalta isso. A Nova Jerusalém, em quadrado, 3 portas em cada lado. Sim. E essa cruz aqui significa cordeiro. O cordeiro dentro da Fantástico. Incrível. Então isso daqui é uma revelação que os sumérios tinham. É a religião verdadeira. A Nova Jerusalém já era conhecida dos sumérios. Muito bem, a gente podia ficar aqui por mais horas e horas, né, conversando sobre esses assuntos e outros mais, né? O Dr. Rivera tem, assim, eu sou admirador pessoal dele, já falei isso em outras ocasiões, né, e não me canso de dizer, pela vida, pela obra dele, pela humildade, né, e o trabalho que tem feito. Eu quero agradecer muito ao Dr. Rui por sua disposição, né, em conceder essa entrevista, e agradecer por toda a sua produção e sua vida, né, que o senhor tem feito. Se não fosse o seu trabalho, a obra de Guilherme talvez não tivesse sido tão bem conhecida como é hoje, ou pode ser ainda mais, né? Obras como esta, outras mais, vocês têm praticamente como arqueólogos desencavado coisas importantíssimas e disponibilizado ao público isso, né? E eu quero agradecer muito, né? Esse trabalho que tem sido feito, que me alimentou e tem alimentado muitas pessoas ao longo desses anos. Que Deus o abençoe muito, a equipe da Sociedade Criacionista também, né? E lhe concedo ainda, eu sei que o senhor tem produzido bastante coisa ainda, tem usado seus dias aí para escrever, para revisar, obras aí que virão a lume em breve, coisa boa e importante. Que Deus continue lhe dando sabedoria e saúde para continuar abastecendo a gente com coisa boa. Amém. E quero dizer que a recíproca é verdadeira na questão da apreciação às vezes da minha pessoa. Admiro muito o Michaelson Borges. Obrigado, doutor.